Eu nunca imaginei que uma festa de fim de ano pudesse mudar completamente a minha vida. Era dezembro, aquele calor sufocante de São Paulo que faz a gente suar só de sair do carro. A empresa da Mariana tinha alugado um salão chique na Vila Olímpia, um daqueles lugares com pé direito alto, lustres caros e garçons circulando com bandejas de canapés e champanhe. Eu não queria ir. Nunca gostei muito dessas festas corporativas, sabe? Aquele monte de gente fingindo intimidade, falando de metas e projetos como se fossem assuntos fascinantes. Mas a Mariana insistiu tanto que acabei cedendo. Ela estava linda naquela noite. Vestido preto justo, cabelo preso num coque elegante, maquiagem perfeita. 15 anos de casamento e ela ainda me tirava o fôlego às vezes. Fiquei num canto do salão, perto do bar, observando. É engraçado como a gente se torna invisível nesses eventos. Eu era só o marido da Mariana, aquele cara simpático que trabalha com TI e não tem muito o que conversar com executivos de marketing. Bebi minha cerveja devagar, vendo ela circular pela festa, cumprimentando colegas, rindo daquele jeito solto que eu conhecia tão bem. Foi quando o Rodrigo Tavares se aproximou de mim. Eu já tinha ouvido falar dele. O diretor regional, o cara importante, aquele que todos bajulavam. Alto, cabelo grisalho bem cortado, terno que devia custar mais que meu salário de 3 meses. Ele tinha aquele sorriso que não chegava aos olhos, sabe? O tipo de sorriso de quem está acostumado a conseguir o que quer. Você é o marido da Mariana, né? Ele disse. Não perguntou. A mão dele segurou meu ombro com uma familiaridade que me incomodou na hora. Sou sim, prazer. Ele riu. Um riso baixo, quase íntimo, como se compartilhasse uma piada que só ele entendia. Chegou mais perto e eu senti o cheiro de uísque caro no hálito dele. Olha, cara, eu normalmente não me meto nessas coisas, mas acho que você merece saber a verdade. Ele fez uma pausa dramática, os olhos fixos nos meus. Sua mulher e eu... Bem, a gente está junto faz uns 5 anos já. Desculpa ser direto assim, mas achei melhor você acordar para a vida. O mundo parou. Eu ouvi perfeitamente cada palavra, mas meu cérebro se recusava a processar. Era como se ele estivesse falando em outro idioma, ou como se aquilo fosse parte de algum pesadelo absurdo. Tentei rir, procurar naquele rosto qualquer sinal de que era uma brincadeira de mau gosto. Mas ele continuou. E as crianças? Ele deu de ombros, com uma indiferença tão brutal que me cortou mais fundo que uma faca. Bom, matematicamente falando, pelo menos a Júlia e o Pedro são meus. A Mariana pode fingir o quanto quiser, mas a gente sabe a verdade, né? Júlia, Pedro, meus filhos. Minha menina de 12 anos que dormia abraçada comigo quando tinha pesadelos. Meu moleque de 9 que me acordava cedo todo sábado para jogar videogame junto. Senti minhas pernas fraquejarem. Agarrei a beirada do bar para não cair. O ar faltou nos meus pulmões como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. O salão inteiro parecia girar. Aquelas luzes todas se misturando numa confusão de cores que me deixava tonto. Relaxa, cara. Ele deu um tapinha no meu ombro condescendente. Você não é o primeiro e não vai ser o último, mas achei que você tinha direito de saber com quem está dividindo a cama, entende? Ele se afastou, voltou para a festa como se não tivesse acabado de explodir minha vida inteira. Eu fiquei ali, parado, segurando aquele copo de cerveja que de repente pesava toneladas na minha mão. Olhei para a Mariana do outro lado do salão. Ela conversava animadamente com um grupo de colegas gesticulando, sorrindo. Tão bonita, tão natural, tão falsa. Será que era verdade? Será que aquele desgraçado estava mentindo só para me ferrar? Mas por quê? Qual seria o motivo? Meu celular vibrou no bolso. Uma mensagem da minha mãe perguntando se eu podia buscar as crianças mais cedo no domingo. Júlia e Pedro. Meus filhos. Será que eram mesmo meus filhos? Não. Não podia pensar assim. Eu estava lá no parto dos dois. Segurei a mão da Mariana quando ela gritava de dor. Cortei o cordão umbilical. Fui eu quem acordou de madrugada para as mamadeiras, quem limpou o vômito, quem ensinou a andar de bicicleta. Como aquele babaca podia simplesmente aparecer e reivindicar isso? Mas a Mariana, ela seria capaz? Comecei a vasculhar a memória, procurando sinais. As viagens de trabalho.
Os fins de semana que ela precisava resolver coisas urgentes no escritório. Os telefonemas que ela atendia em outro cômodo. Às vezes que ela virava para o lado da parede quando eu tentava abraçá-la na cama. 5 anos, ele disse. 5 anos. Júlia tinha 12. Pedro, 9. As contas batavam perfeitamente. Aquele filho da puta sabia exatamente o que estava fazendo quando jogou aquilo na minha cara. Senti a bile subir pela garganta. Coloquei o copo no balcão e saí para o estacionamento, precisando de ar. A noite estava abafada, mas pelo menos não tinha aquele barulho todo, aquela música alta, aquelas risadas falsas. Encostei no carro e fechei os olhos. Respirei fundo, tentando controlar o tremor nas mãos. Será que eu devia confrontá-la ali mesmo? Fazer um escândalo na frente de todos os colegas dela? Parte de mim queria gritar, queria que todo mundo soubesse que tipo de pessoa ela era. Mas outra parte tinha medo. Medo de que fosse verdade. Medo de que minha vida inteira fosse uma mentira. Medo de perder meus filhos. Porque mesmo que não fossem meus biologicamente, eles eram meus. Eu os amava mais que tudo nesse mundo. 15 anos de casamento. 15 anos de acordar do lado dela, de planejar o futuro juntos, de construir uma família. 15 anos jogados no lixo por causa de um maldito diretor regional que achava que podia ter tudo. Ou talvez não fossem 15 anos. Talvez fossem apenas 10. Porque se eles estavam juntos há 5 anos, então metade do que eu pensei ter vivido era mentira. Voltei para a festa meia hora depois. Mariana me encontrou perto da saída, preocupada. Amor, cadê você? Te procurei por todo lado. Olhei para ela. Realmente olhei. Tentei encontrar alguma culpa, algum remorso, qualquer coisa que confirmasse ou negasse o que aquele homem tinha dito. Mas ela era a mesma de sempre. Linda, tranquila, sorridente. Tava fumando um cigarro lá fora, menti. Eu tinha parado de fumar há anos, mas ela nem questionou. Vamos embora logo? Estou cansada dessas festas. Ela se aninhou no meu braço, e eu senti meu corpo inteiro se retesar. Durante todo o caminho de volta para casa, fiquei em silêncio. Mariana comentou sobre os colegas, sobre quem estava bem vestido, sobre as fofocas do escritório. Eu apenas acenava com a cabeça, preso naquela espiral de pensamentos que não me deixava em paz. Quando chegamos, os kids já estavam dormindo. Minha mãe foi embora depois de dizer que eles se comportaram direitinho. Mariana tomou banho e deitou, cansada. Em 15 minutos estava roncando suavemente. Eu fiquei acordado a noite toda, olhando para o teto, sentindo ela respirar ao meu lado. A mulher que eu amava. A mulher que talvez tivesse me traído pelos últimos 5 anos. A mãe dos meus filhos. Ou dos filhos dele. Quando o sol começou a nascer, eu ainda estava lá, sem ter fechado os olhos nenhuma vez, sabendo que nada nunca mais seria como antes. Os primeiros dias foram os piores. Eu acordava, e por alguns segundos abençoados, tudo ainda era normal. Então a memória voltava como um tapa na cara. As palavras dele ecoavam na minha cabeça. Sua mulher e eu, faz uns 5 anos já. Comecei a observar tudo com outros olhos. Cada gesto da Mariana, cada palavra, cada sorriso se tornaram suspeitos. Quando ela pegava o celular e saía da sala, eu me perguntava se era ele. Quando ela demorava mais no banho, eu imaginava se estava apagando mensagens. Aquela mulher que eu conhecia há quase 20 anos tinha se tornado uma estranha da noite pro dia. O pior era manter a normalidade. Acordar, tomar café, levar as crianças para a escola, ir trabalhar, voltar para casa, jantar em família, assistir televisão, dormir. Tudo igual. Tudo funcionando como sempre funcionou, mas por dentro eu estava desmoronando. Era como se eu fosse um ator numa peça, fingindo ser o marido feliz, o pai presente, enquanto meu mundo interior era só destroços. Júlia me pediu ajuda com o dever de matemática numa terça-feira. Ela estava sentada na mesa da cozinha, mordendo a ponta do lápis, concentrada. Olhei para o rostinho dela, para os olhos castanhos, para o cabelo cacheado que ela herdou. De quem? De mim? Ou do Rodrigo? Pai, tá tudo bem?
Ela perguntou, me encarando com aquela preocupação de criança que sente quando algo está errado, mas não sabe o quê. Tá sim, filha. Só cansado do trabalho. Mentira. A primeira de muitas que eu começaria a contar. Ajudei ela com a lição, expliquei as frações, ri quando ela fez uma piada boba. Mas por dentro, meu coração estava partido. Porque eu olhava para ela e pensava, será que você é minha? Será que quando eu olho para você eu deveria estar vendo traços meus ou traços dele? Pedro era mais difícil ainda. Ele tinha essa mania de pular no meu colo quando eu chegava do trabalho, de me abraçar com aquela força de menino de 9 anos que ainda não aprendeu a controlar. Pai, hoje no recreio eu... E lá vinha uma história animada sobre futebol, sobre os amigos, sobre a professora chata de português. Eu abraçava ele de volta, sentia o cheiro de moleque suado, o cabelo bagunçado fazendo cócegas no meu queixo. E pensava, você é meu filho. Tem que ser. Eu te ensinei a amarrar o cadarço. Eu te consolei quando você caiu da bicicleta. Eu fui em todas as reuniões da escola. Não importa o que um exame de DNA diga, você é meu. Mas a dúvida corroía. Era como um bicho, um parasita na minha cabeça que não me deixava em paz. As noites eram um inferno particular. Mariana deitava do meu lado, às vezes ainda cheirando ao perfume que ela usava, às vezes com o cabelo molhado do banho. Ela dormia tranquila, respiração profunda e regular, completamente alheia à tempestade que acontecia a centímetros dela. Eu ficava acordado, olhando para o teto escuro, ouvindo cada som da casa. O relógio na parede, o vento nas árvores lá fora, um cachorro latindo na rua. Tudo amplificado pelo silêncio da madrugada. Tudo me lembrando que eu estava preso naquela cama, com uma mulher que talvez nunca tivesse me amado de verdade. Quantas vezes ela tinha deitado ali, ao meu lado, pensando nele. Quantas vezes ela tinha fingido estar cansada demais para fazer amor comigo porque tinha acabado de sair da cama dele. Quanto do que eu pensei ser intimidade era só performance. Uma noite, ela se virou e colocou o braço em volta de mim. Gesto automático, desses que a gente faz depois de anos dividindo a mesma cama. Senti o corpo dela quente contra o meu e tudo em mim queria empurrá-la para longe. Mas fiquei quieto, imóvel, deixando ela me abraçar enquanto meu estômago revirava de nojo e dor. Comecei a vasculhar a casa em busca de provas. Quando ela saía com as crianças, eu revirava gavetas, olhava nos bolsos das roupas dela, checava o histórico do computador. Me senti sujo fazendo isso, mas precisava saber. Precisava confirmar ou desmentir aquilo que estava me destruindo por dentro. Encontrei pouca coisa. Uns recibos de restaurantes que ela nunca mencionou. Um perfume caro escondido no fundo do armário, diferente dos que ela normalmente usava. Mensagens apagadas no celular. Conversas que começavam no meio, sem contexto. Nada definitivo, mas tudo suspeito. No trabalho, eu mal conseguia me concentrar. Meus colegas perguntavam se eu estava bem, se tinha acontecido alguma coisa. Eu dava desculpas vagas sobre problemas de saúde, sobre ter dormido mal. Não podia contar a verdade. Como você conta para alguém que sua vida inteira é possivelmente uma mentira? O Rafael, meu melhor amigo desde a época da faculdade, insistiu pra gente sair para tomar uma cerveja numa sexta. A gente foi num boteco ali perto do escritório, daqueles com mesa de sinuca e música ao vivo. Ele pediu 2 long necks e ficou me olhando com aquela cara de quem sabe que tem algo errado. Cara, desembucha. Você tá com uma cara de cu há semanas. Quase contei. Quase despejei tudo ali na mesa pegajosa daquele bar, com a banda tocando sertanejo ao fundo e o cheiro de carne na brasa vindo da churrasqueira. Mas as palavras não saíram, porque dizer em voz alta tornaria tudo real demais. Só estresse do trabalho, mano. Tá puxado. Ele não acreditou, mas não insistiu. A gente ficou ali, bebendo em silêncio, assistindo o jogo na TV, e eu agradeci por ele respeitar meu espaço. Voltei para casa mais tarde, meio tonto da cerveja. Mariana estava na sala assistindo alguma série na Netflix. Ela olhou para mim e sorriu. Bebeu, né? Senti o cheiro daqui. Fui pro happy hour com o pessoal do trabalho. Que bom, amor. Você anda muito estressado, merecia relaxar um pouco. Tão natural. Tão normal.
Como ela conseguia? Como ela sentava ali fingindo ser a esposa dedicada, a mãe carinhosa enquanto... Enquanto o quê? Enquanto traía? Enquanto mentia? Ou será que eu estava enlouquecendo e nada daquilo era real? Comecei a ter pesadelos. Sonhava com a festa, com o Rodrigo me dizendo aquelas coisas, mas distorcido, amplificado. Sonhava com a Mariana na cama com ele, os dois rindo de mim. Sonhava com meus filhos me chamando de tio, me dizendo que eu nunca fui o pai deles de verdade. Acordava suado, coração disparado, e olhava para o relógio. 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã. Sempre de madrugada, sempre naquele horário onde tudo parece pior do que realmente é. Uma manhã de domingo, estávamos todos no café da manhã. Mariana tinha feito panquecas, aquelas que as crianças adoravam. Júlia contava sobre um trabalho da escola. Pedro enchia a boca de Nutella. Uma cena perfeita de família feliz. Olhei para cada um deles e pensei: eu amo vocês. Apesar de tudo, eu amo vocês. Mas amor era suficiente? Amor apagava a traição. Amor curava a humilhação de ter sido feito de trouxa durante 5 anos. Mariana pegou minha mão por cima da mesa. Amor, você mal tocou nas panquecas. Não gostou? Tá deliciosa. Só tô sem muita fome. Ela apertou minha mão, preocupada. Talvez você devesse ir no médico. Você não é de perder apetite assim. Era cômico. Ela preocupada com minha saúde, enquanto era exatamente ela a doença que estava me matando por dentro. À noite, depois que as crianças dormiram, ela tentou me beijar. Um beijo de verdade. Não aqueles selinhos rápidos de rotina. Desviei, inventei que estava com dor de cabeça. Vi a decepção nos olhos dela, mas não consegui. A ideia de tocar nela, de ser íntimo com ela depois de tudo, me deixava fisicamente enjoado. Você anda tão distante, ela murmurou deitando de costas na cama. Aconteceu alguma coisa? Tudo. Aconteceu tudo. Meu mundo desabou e você nem percebeu porque estava ocupada demais vivendo sua mentira. Só cansaço, Mari. Trabalho tá puxado. Ela suspirou. Tudo bem. Boa noite, amor. Boa noite. Mais uma noite em claro. Mais uma noite de tortura silenciosa. Mas algo estava mudando em mim. No meio de toda aquela dor, no fundo do poço onde eu tinha caído, uma pequena faísca começou a brilhar. Raiva. Não a raiva explosiva, descontrolada que te faz gritar e quebrar coisas. Era uma raiva fria, calculada, que pedia não vingança violenta, mas justiça. Se aquilo era verdade, se ela realmente tinha feito o que o Rodrigo disse, então ela não merecia continuar vivendo tranquila, dormindo em paz enquanto eu me despedaçava. Mas eu precisava ter certeza. Precisava de provas concretas. E mais do que isso, precisava de um plano. Porque se eu fosse agir, seria do meu jeito, no meu tempo, de forma que ela nunca esquecesse. Foi numa quinta-feira, quase um mês depois daquela festa maldita, que algo dentro de mim mudou de vez. Eu estava na academia, correndo na esteira, tentando gastar aquela energia nervosa que não me deixava em paz. Suor escorrendo, música alta nos fones de ouvido, pernas queimando. E de repente, no meio daquela corrida sem sair do lugar, tudo ficou claro. Eu estava me comportando como vítima. Estava me afogando em autocomiseração, deixando que a dor me paralisasse. Enquanto isso, a Mariana seguia sua vida tranquila, provavelmente ainda encontrando com aquele desgraçado, e eu era só o idiota em casa que não fazia nada. Não. Chega. Se ela tinha me traído, se aquilo tudo era verdade, então eu não ia simplesmente engolir. Mas também não ia fazer escândalo, não ia gritar, não ia dar para ela o prazer de me ver descontrolado. Ia ser inteligente, ia ser paciente. Ia planejar cada movimento como um enxadrista, até que ela percebesse que o jogo tinha acabado e ela tinha perdido. Comecei a observar tudo com atenção de investigador. Parei de procurar aos trancos e barrancos e adotei um método. Anotava tudo num caderninho que guardava no carro. Horários que ela saía, para onde dizia que ia, quanto tempo demorava para voltar. Padrões começaram a aparecer. Toda terça e quinta, ela saía às 8 da noite, dizendo que ia para a aula de pilates.
Voltava perto das 10, 10:30. Cabelo molhado, cheirando a sabonete. Mas quando eu abracei ela uma vez logo depois que voltou, o corpo estava frio. Ninguém sai da academia suada e em 15 minutos já tá com o corpo gelado. As viagens a trabalho se tornaram mais frequentes. Preciso ir para Campinas resolver uns contratos. Tem aquele evento em Ribeirão Preto. Vou ter que dormir lá. Sempre desculpas profissionais. Sempre urgente. Sempre necessário. Engraçado como o trabalho dela ficou tão exigente justamente nos últimos 5 anos, não é? Olhei as fotos dela no Instagram. Mariana sempre foi discreta nas redes sociais, mas tinha algumas. Fui voltando no tempo, analisando. 5 anos atrás, começaram a aparecer fotos em lugares que eu não reconhecia. Restaurantes caros onde nunca tínhamos ido juntos. Um hotel boutique no litoral. Uma vinícola no interior. Sempre sozinha nas fotos. Sempre com legendas genéricas tipo momento de paz ou merecido descanso. Mas eu conhecia ela. Conhecia os ângulos que ela gostava, a forma como posicionava o rosto. Alguém tinha tirado aquelas fotos. E não era selfie, não. Cruzei as datas com a agenda dela. Muitas dessas fotos eram de finais de semana que ela disse estar em retiros corporativos ou workshops de liderança. Tudo se encaixava perfeitamente, como peças de um quebra-cabeça macabro. O que mais me doía não era nem a traição sexual. Era a arquitetura da mentira, o planejamento, o cuidado que ela teve em construir essa vida dupla. Não foi um erro, um momento de fraqueza. Foi uma escolha deliberada, mantida por 5 anos, com atenção aos detalhes. Mas havia algo mais importante do que tudo isso. Meus filhos. Sentei no quarto do Pedro uma noite, enquanto ele dormia. Olhei para aquele rostinho tranquilo, boca meio aberta, braço jogado para o lado. Ele tinha um jeito de dormir que sempre me fez rir, completamente largado, como se tivesse desmaiado de cansaço. Lembrei de quando ele era bebê, quando acordava chorando de madrugada e eu caminhava com ele pela casa até se acalmar. Esse menino era meu. Ponto. Não importava o que aquele teste de DNA dissesse se eu fizesse um. Não importava se o código genético dele vinha de mim ou do Rodrigo. Eu era o pai dele em todas as formas que realmente importavam. Eu estava lá quando ele deu os primeiros passos. Eu levei ele na emergência quando quebrou o braço. Eu ensinei ele a nadar, a andar de bicicleta, a ler as horas. Biologia é só o começo. Paternidade é construção diária. E a Júlia, minha menina. Entrei no quarto dela também, vi ela dormindo abraçada naquele ursinho que ganhei dela no dia que nasceu. Ela estava crescendo tão rápido. Logo ia ser adolescente, ia querer distância, ia achar o pai chato. Mas naquele momento ainda era minha garotinha. Ela tinha meus gostos. Odiava acordar cedo, assim como eu. Adorava livros de mistério, assim como eu. Fazia aquela carinha quando estava concentrada, exatamente igual à minha. Será que isso era genética ou convivência? E no final importava? Tomei uma decisão ali, parado no corredor escuro entre os quartos dos meus filhos. Acontecesse o que acontecesse com a Mariana, com o casamento, com tudo, eu jamais abandonaria essas crianças. Elas eram minhas, eu era deles, e ninguém ia tirar isso de mim. A Mariana, ela era outra história. Voltei pro quarto e olhei para ela dormindo. Não senti mais aquela dor dilacerante dos primeiros dias. Senti algo diferente. Distanciamento. Clareza. Como quando você tira os óculos embaçados e finalmente enxerga direito. Essa mulher tinha feito uma escolha. Tinha decidido que nosso casamento não era suficiente. Tinha decidido que 15 anos de história juntos podiam conviver com uma traição de 5 anos. E pior, tinha decidido que eu era otário o bastante para nunca descobrir. Ela subestimou o idiota aqui. Comecei a planejar minha saída com a mesma meticulosidade que ela usou para me trair. Nada de impulso. Nada de escândalo. Ia ser cirúrgico. Primeiro passo, garantir minha independência financeira. Nosso dinheiro sempre foi meio misturado, conta conjunta, aquelas coisas de casal. Precisava separar isso de forma que, quando chegasse a hora, eu não ficasse refém. Abri uma conta em outro banco, só minha. Comecei a desviar pequenas quantias todo mês. Nada que chamasse atenção, mas o suficiente para ir construindo uma reserva.
Aceitei todos os freelas extras que apareceram no trabalho, uns projetos paralelos de consultoria. Falei para Mariana que precisava fazer hora extra e ela não questionou. Por que questionaria? Devia estar feliz com o tempo livre que eu deixava para ela. Organizei todos os nossos documentos. Certidões de nascimento das crianças, escritura da casa, comprovantes de pagamento, extratos bancários. Fiz cópias de tudo. Guardei num pendrive que mantinha escondido no escritório. Se chegasse o momento de uma separação, eu ia estar preparado. Marquei consulta com um advogado. Não qualquer um, mas uma indicação do Rafael, que era especialista em direito de família. Fui sozinho numa tarde que peguei folga do trabalho. Dr. Henrique, um senhor de uns 60 anos, cabelo todo branco, jeito calmo. Contei tudo para ele. A festa, o chefe, as suspeitas, as provas que eu tinha juntado. Ele me ouviu em silêncio, anotando algumas coisas. Você tem fotos? Mensagens? Algo mais concreto? Ele perguntou. Ainda não, mas vou conseguir. Ele suspirou. Olha, tecnicamente, infidelidade não é crime. Não muda muito numa separação em termos legais, mas ajuda na questão da guarda das crianças na divisão de bens, principalmente se você conseguir provar que ela usou o dinheiro do casal para manter o caso. Guarda das crianças. Isso me deixou gelado. Até aquele momento eu não tinha pensado nisso de forma concreta. Poderia perder meus filhos? Quais são minhas chances? Boas, considerando que você está empregado, tem renda estável, nunca teve problemas com a lei e aparentemente é um pai presente. Especialmente se conseguir provar que ela estava negligenciando a família por conta do affair. Mas prepare-se, essas batalhas são feias. Saí de lá com um aperto no peito, mas também com um plano. O Dr. Henrique me deu uma lista de coisas para documentar, formas de me proteger legalmente, estratégias para quando chegasse a hora do confronto. Em casa, adotei uma máscara de normalidade. Não totalmente igual a antes, porque isso seria impossível, mas o suficiente para ela não desconfiar que eu estava tramando. Voltei a dar beijos de bom dia, a perguntar como foi o dia dela, a fingir interesse quando ela falava do trabalho. Era bizarro. Eu vivia duas realidades ao mesmo tempo. Na superfície era um marido comum, vivendo a rotina de sempre. Por baixo estava construindo minha liberdade, tijolo por tijolo. As terças e quintas viraram minhas oportunidades. Enquanto ela estava na suposta aula de pilates, eu aproveitava para avançar no plano. Transferia dinheiro, organizava documentos, pesquisava apartamentos para alugar, lugares onde eu poderia morar com as crianças caso conseguisse a guarda. Uma noite dessas, ela voltou do pilates e me encontrou na sala. Ainda acordado? Ela perguntou, jogando a bolsa no sofá. Tava terminando um relatório do trabalho. Ela se sentou do meu lado, colocou a cabeça no meu ombro. Fiquei imóvel, deixando ela ficar ali. Não recuei porque ela ia estranhar, mas também não retribuí o carinho. Sabe, amor, eu estava pensando, faz tempo que a gente não viaja só nós dois, sem as crianças. Que tal irmos para Búzios num final de semana? A audácia. A pura audácia de propor uma viagem romântica enquanto me traía. Seria legal, mas tá puxado no trabalho agora. Talvez mais pra frente. Tudo bem? Ela beijou minha bochecha. Vou tomar banho e já volto. Ouvi ela subir a escada. Ouvi o chuveiro ligar. Fiquei ali, na sala silenciosa, olhando para as fotos de família na parede. Nosso casamento, aniversários das crianças, viagens de férias. Tudo parecia tão real naquelas fotos. E de certa forma, era real. Aqueles momentos tinham acontecido. Aquelas risadas, aquela alegria, mas tinham sido construídos sobre uma fundação podre. E quando algo apodrece na base, mais cedo ou mais tarde, tudo desaba. Só que dessa vez eu ia controlar a queda. Levei mais 2 meses reunindo provas. 2 meses de paciência, de observação, de me controlar quando tudo que eu queria era explodir. Mas eu tinha aprendido uma coisa: vingança precipitada é vingança desperdiçada. Eu queria que quando tudo viesse à tona não houvesse volta, não houvesse desculpa possível. A sorte, se é que posso chamar assim, veio de onde eu menos esperava.
O Rodrigo era arrogante demais para o próprio bem. Ele tinha me dado aquela informação na festa achando que eu era fraco demais para fazer algo. E talvez ele estivesse certo naquele momento. Mas não mais. Descobri através do LinkedIn que ele tinha sido promovido. Agora era vice-presidente regional, o que significava mais viagens, mais eventos corporativos. E a Mariana, como coordenadora de marketing, naturalmente estaria envolvida nessas viagens. Que conveniente. Comprei um rastreador GPS daqueles pequenos, do tamanho de uma moeda. Instalei discretamente na bolsa dela, costurado no forro. Não me orgulho disso, mas naquele ponto eu já tinha passado da linha de onde volta. Precisava de certeza absoluta. Durante 3 semanas acompanhei cada movimento. Quando ela dizia que estava no escritório, o GPS confirmava. Quando ia buscar as crianças na escola, o GPS confirmava. Mas nas terças e quintas, a suposta aula de pilates se revelava uma completa mentira. O GPS mostrava ela indo para os jardins, num prédio residencial de luxo na rua Haddock Lobo. Ficava lá por 2 horas, depois voltava. Pesquisei o endereço. Era um daqueles prédios modernos, com portaria 24 horas, todo de vidro espelhado. Fui lá uma tarde, fingi estar esperando alguém na calçada em frente. Identifiquei a entrada, as câmeras de segurança, o fluxo de pessoas. Precisava saber de quem era o apartamento. Paguei um detetive particular para investigar. Maurício era um ex-policial que o Dr. Henrique recomendou. Discreto, profissional. Nada de dramático como nos filmes. Ele conseguiu a informação em 2 dias. O apartamento estava registrado no nome de uma empresa offshore, mas quem pagava o IPTU era a própria empresa da Mariana. Ou seja, estava tudo arrumadinho para não levantar suspeitas. Inteligente, Maurício comentou quando me passou o relatório. Eles usam o apartamento como se fosse um imóvel corporativo para executivos em trânsito. No papel tá tudo limpo. Mas limpo no papel não era limpo na realidade. Maurício também conseguiu fotos. Nada explícito, porque ele não podia entrar no prédio. Mas fotos deles chegando separados, saindo juntos, ele tocando na cintura dela quando achavam que ninguém olhava. Numa das imagens, dava para ver ele entregando um presente para ela. Uma caixinha pequena que parecia de joalheria. Olhei aquelas fotos no meu carro estacionado num canto escuro do estacionamento do trabalho. Senti um aperto no peito, mas não foi dor. Foi algo diferente. Libertação, talvez. Porque agora eu tinha certeza. Não era paranoia. Não era insegurança. Era real, documentado, provado. Transferi todas as evidências para o pendrive. Organizei tudo em pastas. Fotos, logs do GPS, relatórios do detetive, prints das redes sociais, extratos bancários mostrando gastos suspeitos. Montei um dossiê completo. A questão dos filhos ainda me atormentava. Parte de mim não queria saber a verdade biológica. Porque mudaria algo no meu amor por eles? Não. Mas outra parte sabia que, numa eventual batalha judicial, essa informação poderia ser relevante. Conversei com o Dr. Henrique sobre isso. Se você fizer o teste e descobrir que não são seus biologicamente, pode complicar na questão da guarda, ele me avisou. Por outro lado, se você não fizer, ela pode alegar isso no futuro. É uma faca de 2 gumes. E se eu fizer, mas mantiver em sigilo, só para eu saber? Você pode. Mas se for para usar em tribunal, vai precisar ser um teste oficial, feito por laboratório credenciado com autorização de ambos os pais. Decidi fazer, mas de forma particular. Comprei aqueles kits de farmácia, coletei amostras de DNA meu, da Júlia e do Pedro. Mandei para um laboratório sem nome, só com códigos. O resultado levaria 2 semanas. Foram as 2 semanas mais longas da minha vida. Enquanto esperava, continuei construindo minha independência. A reserva financeira já estava boa, uns 40 mil reais guardados. Não era fortuna, mas dava para alugar um apartamento decente e me manter por alguns meses se necessário. Falei com a minha mãe. Não contei tudo, só disse que as coisas com a Mariana estavam difíceis e que talvez a gente se separasse. Ela ficou chocada, claro. Meus pais sempre adoraram a Mariana, achavam ela a nora perfeita. Mas vocês sempre pareceram tão felizes, minha mãe disse,
com aquela tristeza de quem vê um sonho desmoronar. As aparências enganam, mãe. Ela não pressionou por detalhes, e eu agradeci por isso. Mas garantiu que acontecesse o que acontecesse, ela estaria do meu lado. E o mais importante, ela ajudaria com as crianças, se eu precisasse. O resultado do DNA chegou numa quarta-feira. Abri o envelope com as mãos tremendo, sozinho no carro antes de entrar em casa. Li os números, as porcentagens, as conclusões. Júlia, 99,9% de probabilidade de paternidade. Minha filha, biologicamente minha. Pedro, 0% de probabilidade de paternidade. Exclusão confirmada. Encostei a cabeça no volante e respirei fundo. Não chorei. Acho que já não tinha mais lágrimas, mas senti um vazio enorme no peito. Meu garoto, meu moleque que dormia abraçado comigo, que me chamava quando tinha pesadelo, que torcia pelo mesmo time que eu. Ele não era meu filho biologicamente, mas continuava sendo meu filho em tudo que importava. Guardei o resultado junto com as outras provas. Mais uma munição se precisasse usar, mas internamente fiz uma promessa. Nunca, jamais, usaria isso contra o Pedro. Ele era inocente. Era vítima tanto quanto eu. Em casa, naquela noite, ajudei ele com o dever de ciências. Explicava sobre fotossíntese, sobre como as plantas transformam luz em energia. Ele me ouvia com aqueles olhos atentos, fazendo perguntas, e eu respondia com paciência. Pai, você é muito inteligente. Ele disse de repente, sorrindo. Ah, que nada, filho. Só li muito quando era da sua idade. Quando eu crescer, quero ser igual a você. Apertei ele num abraço, forte demais talvez, mas precisava sentir aquele menino nos meus braços. Você vai ser melhor que eu, tenho certeza. A Mariana observava da porta da cozinha, sorrindo com aquele ar de satisfação de quem acha que tudo está perfeito. Se ela soubesse. Se ela fizesse ideia do furacão que estava prestes a desabar sobre a vidinha organizada dela. Mas ainda não era a hora. Eu tinha as provas, tinha o plano, mas faltava o timing. Precisava ser no momento certo, quando causasse o máximo impacto. Quando ela não tivesse para onde correr. Peguei hora extra no trabalho. Disse que ia fazer um projeto grande que daria uma grana extra. A Mariana adorou a notícia. Mais tempo livre para ela, afinal. Usei esse tempo para finalizar os últimos detalhes. Encontrei um apartamento para alugar, 2 quartos perto da escola das crianças. Paguei 3 meses adiantado. Comprei móveis básicos, instalei internet, TV a cabo. Preparei quartos para Júlia e para o Pedro, com as cores que eles gostavam. Um refúgio pronto, caso precisasse. Conversei com o RH da empresa. Expliquei que estava passando por uma separação e que talvez precisasse de alguns dias de folga em breve. Minha chefe, a Denise, foi super compreensiva. Se precisar de algo, pode contar comigo. Ela disse. Era bom ter aliados. Também mudei senhas de tudo. E-mail, redes sociais, banco, Netflix, tudo. Porque eu conhecia a Mariana. Quando ela se sentisse acuada, ia tentar me atacar de todas as formas possíveis. Não ia dar essa chance para ela. O Dr. Henrique preparou todos os papéis da separação. Divisão de bens, pedido de guarda compartilhada. Tudo. Eu assinei minha parte e deixei guardado, pronto para ser protocolado quando chegasse a hora. Você tem certeza disso? Ele me perguntou. Ainda dá tempo de tentar terapia de casal, mediação? Tenho certeza absoluta. Ele assentiu. Acho que percebeu nos meus olhos que não havia volta. Faltava só uma coisa, o confronto. E eu sabia exatamente como queria que fosse. Não ia ser aos gritos. Não ia ser cheio de drama. Ia ser frio, calculado, devastador. Ia ser no aniversário de casamento dela. Porque se tem algo que a Mariana valorizava, eram datas simbólicas. Ela adorava postar fotos comemorando nosso aniversário de casamento, montando aquela narrativa perfeita de casal feliz para as redes sociais. Todo ano, jantar romântico, declarações açucaradas, flores, presentes. Esse ano ia ser diferente. Muito diferente. Reservei o restaurante preferido dela. O mesmo onde comemoramos todo ano. Cara pra caramba lá na Zona Sul com vista pro parque. Fiz reserva para 2, mesa no canto,
aquela mais reservada. Comprei um presente. Uma caixa bonita, embrulho perfeito, laço de cetim. Dentro, coloquei o pendrive com todas as provas, o resultado do DNA do Pedro e os papéis da separação. 3 semanas. Faltavam 3 semanas para o nosso aniversário de casamento. 3 semanas para ela viver sua mentira sem saber que o tempo estava acabando. 6 meses depois, eu estava no apartamento novo, montando uma estante de livros enquanto o Pedro jogava videogame na sala. Era sábado de manhã, um daqueles dias ensolarados de outubro que fazem São Paulo parecer uma cidade amigável. "Pai, consegui, passei de fase", ele gritou da sala. "Sabia que você conseguia, campeão." Sorri. Um sorriso genuíno, sem peso, sem dor escondida atrás. Levou tempo para chegar aqui, mas cheguei. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Contar para os filhos foi devastador. Júlia, com seus 12 anos, entendeu mais do que eu esperava. Chorou, gritou, me abraçou, gritou com a mãe, chorou de novo. Pedro, mais novo, levou tempo para processar. Fez 1000 perguntas, algumas que eu não sabia responder. "Você ainda vai ser meu pai?" Ele perguntou uma noite deitado na cama nova do apartamento. "Sempre, pra sempre. Nada muda isso, tá ouvindo? Nada. Mesmo eu não sendo seu filho de verdade?" Sentei na beirada da cama dele, segurei aquele rostinho nas minhas mãos. "Escuta bem o que eu vou te falar. Você é meu filho de verdade. Eu estava lá quando você nasceu. Eu ensinei você a andar. Eu cuido de você quando tá doente. Eu vou nos seus jogos de futebol. Isso é ser pai de verdade. O resto é só biologia." Ele me abraçou tão forte que quase não consegui respirar. "Eu te amo, pai. Eu também te amo, filho. Mais que tudo." A batalha legal foi menos traumática do que eu imaginava. Com todas as provas, com os depoimentos, com tudo documentado, a Mariana não teve muito o que fazer. Ficamos com guarda compartilhada. Semana sim, semana não. A casa foi vendida, dividimos o dinheiro. Ficou tudo certo no papel. Mas os danos emocionais levaram mais tempo para curar. A Mariana tentou se aproximar algumas vezes nos primeiros meses. Mensagens pedindo desculpa, tentando explicar, querendo conversar como adultos. Bloqueei. Não por raiva, mas por necessidade. Precisava de distância para sarar. O Rodrigo foi mais esperto. Pediu transferência para filial de outro estado 2 semanas depois que as provas chegaram no RH. Não foi demitido porque obviamente tinha amigos importantes, mas foi afastado. Suficiente para mim. Comecei terapia, coisa que eu deveria ter feito há anos, mas sempre achei que homem não precisa. Que bobagem. Todos precisam. A doutora Silvia me ajudou a desempacotar 15 anos de relacionamento, a entender os sinais que eu ignorei, a perdoar a mim mesmo por ter sido cego. "Você não foi cego", ela disse numa sessão. "Você confiou. Confiança não é fraqueza. Ela que abusou dessa confiança. Levou tempo para eu acreditar nisso." Júlia estava na terapia também. A psicóloga dela disse que era comum, que filhos de separação complicada precisam de ajuda para processar. Ela teve raiva de mim no começo, achou que eu tinha destruído a família. Mas com o tempo, conforme a poeira baixou e ela entendeu melhor a situação, voltamos a nos aproximar. "Desculpa, pai", ela disse um dia, 3 meses depois da separação, "por ter ficado brava com você. Eu sei que não foi culpa sua. Você não precisa se desculpar por sentir o que sente, filha. Seus sentimentos são válidos sempre." Ela herdou meu amor por livros. Todo fim de semana que eles ficavam comigo, a gente ia na livraria. Viramos clientes VIP da Livraria Cultura do shopping. Os atendentes já conheciam a gente, separavam lançamentos que sabiam que interessariam. Pedro entrou pro time de futebol da escola. Eu não perdia um jogo. Chuva, sol, frio, não importava. Lá estava eu na arquibancada gritando incentivo. A Mariana ia também, mas a gente mantinha distância. Cordial, mas distante. Por causa das crianças. No trabalho, consegui aquela promoção que estava buscando há anos. Talvez porque finalmente estava conseguindo focar, sem aquela angústia constante corroendo por dentro. Virei coordenador da área de TI, aumento considerável no salário. Consegui até tirar umas férias decentes com as crianças.
Fomos para Bahia, os três. Mesma região onde eu e a Mariana tínhamos ido na lua de mel, mas dessa vez era diferente. Eram minhas crianças e eu, construindo memórias novas, sem sombras do passado. A Júlia aprendeu a surfar. O Pedro construiu um castelo de areia tão elaborado que outros pais pararam para tirar foto. Eu finalmente relaxei. Sentei numa cadeira de praia, água de coco na mão, observando meus filhos brincarem, e pensei, valeu a pena. Todo o sofrimento, toda a dor, valeu a pena para chegar aqui. Minha mãe foi fundamental em tudo. Ela cuidava das crianças quando eu precisava resolver coisas. Levava eles na escola quando minha semana no trabalho ficava louca. Cozinhava aqueles almoços de domingo que faziam todo mundo se sentir em casa. Ela nunca falou mal da Mariana na frente deles. E eu agradeci por isso. Eles não precisavam de mais veneno. Conheci a Camila no mercado. Literalmente, batemos os carrinhos um no outro no corredor dos cereais. Ela riu. Eu pedi desculpa. Acabamos tomando um café no Starbucks do shopping. Não foi amor à primeira vista nem nada cinematográfico assim. Foi leve. Conversa fluiu fácil, sem esforço. Saímos algumas vezes. Cinema, jantar, caminhada no parque. Nada sério, sem pressão. Eu tinha sido honesto desde o início. Estava saindo de um casamento complicado. Tinha 2 filhos. Não estava pronto para nada intenso. Relaxa, ela disse sorrindo. Eu também não tô procurando casar amanhã. Vamos no nosso ritmo. Nosso ritmo era bom. Sem pressa, sem cobrança. Ela conheceu as crianças depois de 3 meses. Foi casual, um encontro acidental no parque. Júlia gostou dela na hora, principalmente quando descobriu que a Camila também lia fantasia. Pedro ficou mais reservado, mas com o tempo foi se abrindo. Não sei onde isso vai dar. Talvez algo sério, talvez não. E tá tudo bem. Aprendi que não preciso ter tudo planejado, tudo resolvido. A vida acontece e às vezes a gente só precisa deixar acontecer. O apartamento foi ficando mais parecido com um lar. Fotos nas paredes, as baguncinhas das crianças espalhadas, cheiro de café fresco de manhã. Não era a casa grande que tínhamos antes, mas era nosso. Construído em cima de verdade, não de mentira. Um dia, uns 5 meses depois da separação, estava organizando umas coisas quando encontrei uma foto antiga. Eu e a Mariana recém-casados, sorrisos enormes abraçados na frente da igreja. Olhei para aquela foto e senti nada. Nem raiva, nem tristeza. Apenas a constatação de que aquilo foi parte da minha história, mas não definia meu futuro. Guardei a foto numa caixa, junto com outras lembranças. Não joguei fora porque as crianças talvez quisessem ver um dia. Mas não precisava mais ficar exposta, me lembrando do que foi perdido. Meu terapeuta disse que eu estava no estágio de aceitação, que tinha passado pela negação, raiva, barganha, depressão, e agora finalmente estava aceitando. Não aceitando o que ela fez, mas aceitando o que aconteceu e que eu sobrevivi. Você é mais forte do que imaginava, ela disse. Não me sinto forte, só me sinto vivo, finalmente. Aprendi muita coisa nesses meses. Aprendi que traição diz mais sobre o caráter de quem trai do que de quem é traído. Aprendi que amar demais não é fraqueza, mesmo quando não é correspondido como deveria. Aprendi que família é quem está do seu lado quando tudo desmorona, não necessariamente quem compartilha seu DNA. E, principalmente, aprendi que vingança não precisa ser barulhenta para ser eficaz. A melhor vingança foi simplesmente me levantar, sacudir a poeira e construir uma vida melhor sem ela. Enquanto a Mariana lidava com a vergonha no trabalho, com os olhares dos colegas que descobriram o affair, com a culpa de ter destruído uma família, eu estava aqui, vivendo, sorrindo, sendo feliz. Ela tentou voltar uma vez. 6 meses depois da separação, apareceu no apartamento quando as crianças estavam lá. Disse que tinha terminado com o Rodrigo, que tinha sido um erro, que queria tentar de novo. Olhei para ela, ainda bonita, ainda bem cuidada, mas havia algo diferente. Uma tristeza nos olhos, talvez. Uma consciência do que tinha perdido. Não, Mariana, isso acabou. A gente é cordial por causa das crianças, e vai continuar assim. Mas romanticamente?
Acabou há muito tempo, você só não sabia. Eu mudei. Fico feliz por você. De verdade. Espero que aprenda com seus erros e seja melhor na próxima. Mas comigo não tem próxima. Desculpa. Ela foi embora chorando. Não senti satisfação nisso. Só senti indiferença. E era libertador. Hoje, olhando para trás, consigo ver tudo com clareza. Aquela noite na festa, quando o Rodrigo me contou tudo, parecia o fim do mundo. E foi, de certa forma. Foi o fim do mundo que eu conhecia. Do mundo construído em mentiras. Mas foi também o começo de algo melhor. Uma vida autêntica, onde eu não precisava mais fingir que estava tudo bem quando não estava. Onde eu podia ser vulnerável, podia pedir ajuda, podia chorar quando precisasse. A Júlia veio me abraçar agora, tirando-me dos pensamentos. Pai, terminou de montar a estante? Quero colocar meus livros novos. Falta só apertar esses parafusos aqui. Ela sentou do meu lado, me ajudou. Pedro pausou o jogo e veio ajudar também. Os três ali, montando o móvel juntos, rindo quando um parafuso caía, comemorando quando finalmente ficou firme. Uma cena simples, banal até, mas era nossa, verdadeira, sem máscaras, sem mentiras. E no fim, era isso que importava. Não a casa grande, não os jantares caros, não a imagem perfeita nas redes sociais. Era esse momento, essa risada genuína, esse abraço apertado dos meus filhos. Eu tinha sido traído, humilhado, partido, mas tinha sobrevivido. Tinha me reconstruído. E a versão de mim que emergiu dessas cinzas era mais forte, mais consciente, mais inteira do que nunca fui no casamento. Não era vitória no sentido tradicional. Não tinha destruído a Mariana. Não tinha tomado tudo dela, não tinha transformado a vida dela num inferno. Mas tinha algo melhor. Tinha minha dignidade de volta. Tinha minha paz. Tinha a mim mesmo. E aquela garotinha na festa, aquele homem quebrado na madrugada, aquele cara perdido nos primeiros dias após descobrir a verdade, ele tinha se transformado em alguém que eu respeitava. Alguém que não baixou o nível, não se vingou com crueldade, mas que também não ficou na posição de vítima eterna. Alguém que simplesmente escolheu viver bem, e viver bem, descobri, é a melhor vingança de todas.